Nesse vídeo, nosso grupo, composto pelo Igor, Elisa, Karina e eu, Luísa, vamos falar sobre as fake news, analisando com uma visão um pouco mais teórica. Mas antes de aprofundar nesse assunto, eu queria introduzir um dos mais importantes e relevantes pensadores vivos, Edgar Morin, que aos 99 anos ele continua escrevendo e expondo suas ideias. Edgar Morin nasceu em Paris, em 1921. É um antropólogo, sociólogo e filósofo francês. Ele é formado em Direito, História e Geografia e realizou também estudos em Filosofia, Sociologia e Epistemologia. Ele é autor de mais de 30 livros, entre eles Cultura de Massas no século XX. Ele vê na cultura de massa um conflito entre o conformismo e criação, o modelo congelado e invenção. Para ele, cultura é a ponte entre real e imaginário, fornecendo modelos de ação e conduta através de processos de identificação e de projeções que os indivíduos e grupos sociais constroem a partir dos símbolos culturais. Bom, como vimos em sala, a cultura de massas, embora seja um conceito mais antigo, pode ser também aplicado na atualidade, principalmente nos contextos sociais, políticos, econômicos e tecnológicos. Justamente por essas questões, quando se fala em cultura de massas, é inevitável não lembrar do autor Edgar Morin, quando ele traz a mútua contaminação entre o real e o imaginário da cultura de massas. Pois, de acordo com ele, o tema da cultura é muito mais complexo e a cultura de massa é muito mais ampla do que essa imposta pela mídia. Assim, a cultura de massa é apresentada como sistema de símbolos, valores, mitos e imagens relacionadas tanto à vida cotidiana como ao imaginário coletivo. Dessa forma, podemos correlacionar esse estudo e teoria com a situação brasileira, sobretudo as fake news, uma onda de informações falsas. O conceito de cultura de massa, apresentado pelo autor Edgar Morin, serve muito bem para compreender a falta de informação e como ela pode ser prejudicial para uma sociedade. Em uma conversa com a Folha de São Paulo, Edgar diz o seguinte em relação às fake news. As fake news não têm nada de novo. Sempre houve notícias falsas. Durante uma dezena de anos, a União Soviética dava informações falsas sobre o que acontecia com ela. A China, de Mao Tse-tung, também. O sistema hitlerista escondeu os campos de concentração. As mentiras políticas e as notícias falsas não são novas, são banais. O novo é a internet, a difusão de notícias que podem vir de qualquer lugar. O problema é que, se quisermos informar o mundo, precisamos de pluralidade de fontes de informação e pluralidade de opiniões. Precisamos de uma imprensa diversa, com opiniões diversas, para que possamos fazer escolhas. Quando a imprensa perde a sua diversidade, quando ela é controlada pela força do dinheiro, há uma diminuição do conhecimento e da informação. Assim como o próprio autor cita, os meios de comunicação e as redes sociais se tornaram canais estratégicos para a divulgação de notícias não comprovadas, em que cada um cria a sua própria verdade, publicando as informações que acharem pertinentes. Bom, então já sabemos que as fake news é a prática intencional de produção e distribuição de informações equivocadas ou boatos por meio de veículos de comunicação ou redes sociais. Mas qual é o impacto das fake news na sociedade? As fake news têm uma forte influência na população, principalmente no Brasil. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, as mensagens falsas têm 70% mais chances de serem compartilhadas do que as verdadeiras. O estudo concluiu que o alcance de conteúdos falsos atinge 100 mil pessoas, enquanto os reais atingem aproximadamente 1.000 pessoas. Podemos falar então que os dois principais culpados pela propagação das fake news são a pessoa que produz o conteúdo e a que divulga sem checar a procedência da informação. Um grande exemplo de como as notícias falsas podem gerar enormes conflitos em uma nação inteira são as eleições de 2018.
No ano de 2018, estava ocorrendo as eleições presidenciais, que ficou marcada com fatos inéditos, como o presidenciável que sofreu um atentado e um candidato preso. Essas também foram as eleições das fake news e da divisão dos brasileiros entre petistas e bolsonaristas, que levaram até as brigas de famílias nas mídias sociais. Houve também um grande descrédito dos meios de mídia tradicionais e o foco das campanhas eleitorais foi voltado para as redes sociais. Com a expansão do acesso à internet e o direcionamento de parte do debate político para esses meios, se multiplicaram os casos de boatos disseminados para impulsionar candidaturas e prejudicar outras. A campanha de Jair Bolsonaro soube usar como nenhuma outra o potencial das redes sociais. As fake news foram, em boa parte, a favor do atual presidente Jair Bolsonaro e contra o Partido dos Trabalhadores e o candidato Fernando Haddad. Segundo colocado pelo pleito. Atualmente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI das Fake News investiga a produção e disseminação de informações falsas pelo presidente e seus correligionários e a utilização de dinheiro público para financiar sites que propagam tal tipo de notícia. E agora, para finalizar, as maneiras de combater as fake news. Horkheimer dizia que os meios de comunicação altamente desenvolvidos também eram responsáveis pelo afastamento das pessoas. Atualmente, esses meios de comunicação são as redes sociais, que são altamente polarizados, muitas vezes partidários, como no exemplo da política, onde um lado fica disseminando falsas informações do outro. Por isso, para solucionar o problema dessas disseminações, acredito que o receptor delas deveria buscar uma nova forma de conhecimento. Antes de repassar a informação que ele recebeu nas redes sociais, buscar uma fonte mais confiável, como um site, um jornal, outro lugar que seja partidário na questão de política, por exemplo. So, you listen to me. Listen to me! Television is not the truth! Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. But man, you're never gonna get any truth from us. We'll tell you anything you want to hear. We lie like hell. We'll tell you that Kojak always gets the killer and that nobody ever gets cancer in Archie Bunker's house. And no matter how much trouble the hero is in, don't worry, just look at your watch. At the end of the hour, he's going to win. We'll tell you any shit you want to hear. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. So turn off your television sets. Turn them off now. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of the sentence I'm speaking to you now. Turn them off.